70 anos da reconstrução de Israel significa? Significa o cumprimento profético e o estabelecimento da profecia em si, né? Porque se Israel tivesse voltado a ser Estado novamente e perdido uma das guerras das quais travou, deixaria de existir novamente, né? Mas como o texto de Ezequiel foi lido, e Jeremias também vai falar que Deus traria o povo de volta para nunca mais saírem da terra. Então, para mim, é o cumprimento e a manutenção da profecia bíblica. Eu gostaria de ler o texto, por favor, que para mim é um clássico do profeta Isaías, já no final, no capítulo 66, versículo 8, falando do cativeiro, do retorno do cativeiro e do estabelecimento da nação soberana na própria terra de Israel, que diz o seguinte, Isaías 66, 8: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E o dia, esse único dia, né, um só dia, foi o dia 14 de maio de 1948, que no calendário judaico, que é o 5 de Iyar, que aconteceu em 18 de abril desse ano, porque é o calendário lunar, mas para nós ocidentais, e consta na ONU, a data de 14 de maio de 1948. Para os israelitas, que dia que seria? 5 de Iyar. Iyar, no calendário judaico. No nosso? Foi 18 de abril. 18 de abril. Sempre vai variar em relação ao nosso calendário, porque a medição é diferente. Eles usam a lua? A lua. Desde o começo? Desde sempre. Tá bom. Então, agora, pastor, uma perguntinha. Ezequiel 37 foi escrito durante o exílio. Então, por que a gente não diz que é o cumprimento da promessa de Deus da volta do exílio da Babilônia para Israel? Então, já se cumpriu lá atrás. Por que se cumpre de novo em 48? Então, as profecias, algumas têm esse aspecto de dupla referência, ou seja, ela acontece no momento imediato que foi dito, ou próximo, mas ela tem detalhes e aspectos os quais não se cumpre literalmente, cabalmente, mostrando que tem algo ainda que vai ser cumprido a posteriori. Por isso, sempre esse retorno aos profetas, que, claro, tem que trazer uma mensagem de consolo e de conforto para aqueles que estão exilados, mas na visão profética também apontando para um futuro glorioso. É impressionante que até o cativeiro, os profetas sempre tiveram uma característica de falar para Israel. Após o cativeiro, quando Israel é levado para as nações, os profetas agora passam a receber revelações divinas guiadas pelo Espírito Santo acerca de Israel e as nações. Então, é muito nítido e perceptível isso, e deve ser compreendido assim para entender o que se trata em relação ao futuro de Israel. Ou seja, mesmo Israel espalhado pelas nações, Deus continua agindo, mas agora não só como Senhor de Israel, mas Senhor das nações, das quais Ele trará os judeus para Israel. E aí é uma outra palavra-chave, né? Você tem nação, a Babilônia, que é mais do que uma nação, é um império, né? Mas quando você vê a volta, o retorno dos judeus, fala de nações, não de um império que domina sobre várias nações, mas nações autônomas, independentes e que muitas vezes não estão debaixo do jugo do império. Então, só aí nós já podemos ver a diferença entre nações, as várias nações das quais Israel foi espalhado, e a nação, a Babilônia, o império, a qual eles foram subjugados.